paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, alunos da Escola de Ministros da Última Hora, que nesse momento possamos aplaudir o Senhor Jesus, que merece toda a honra, toda a glória, é o motivo de estarmos aqui. Oremos para o início desta aula. Senhor Deus, nós te agradecemos, bendizemos e te louvamos. Tu és santo, és Senhor sobre nós e Salvador, único, perfeito e eterno. Nós estamos aqui diante de ti, representado na sua palavra. Revela-se a nós, Senhor, com entendimento para praticarmos e te agradarmos pela nossa fé e temor à sua palavra. Abençoa o nosso entendimento e os nossos corações. E você diz, amém. Sente-se aplaudindo o Senhor Jesus. É o nosso culto, irmão, de ensino, doutrina. Louvado seja o Senhor por isso. Então vamos com as leituras dos versículos que estão na página 10, segundo cada voluntário. Pode começar, Valquíria. Amém. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Pode ir dos próximos, tá? Filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, para que não sejam desencorajados. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Amém. Gente, o material está bem didático, bem separado. Cada versículo que vocês leram aí está relacionado às classes que nós vamos aprender, aonde devemos mostrar a evidência de que nós nascemos de novo, somos realmente cidadãos do céu, pertencentes ao reino de Deus. O primeiro versículo vai falar sobre as evidências do novo nascido nos deveres conjugais. Tá bom? Isso é muito importante, você saber que você tem um papel, não é só dentro da igreja, mas aonde você estiver e qualquer posição que você ocupar, você tem que mostrar essas evidências. Então, na questão do cônjuge, casamento, tem as evidências que devem ser mostradas no casamento, que foram os versículos 18 e 19 de Colossenses 3, tá? O dever do marido, o dever da esposa. Então, nessa base, né, de uma mulher que apoia, que é submissa, que compartilha da missão do marido, né, vem todas as atitudes de uma pessoa que nasceu de novo como esposa. E também na base do amor que o marido tem pela esposa, de proteger, cuidar, né, também vem todas as atitudes aí do novo nascido como esposo. Então a Bíblia é bem completa, o reino de Deus é completo, em todo âmbito, em tudo que você for realizar, viver aqui na terra, você tem na Bíblia a forma que você tem que fazer e dar exemplo, amém? As atitudes de um novo nascido nessa questão. Também na classe da questão fraternal aí, a gente viu a questão dos pais e filhos também, que é muito importante para a saúde da família. A gente, né, mostrar dentro de casa, como pai, como filho, que realmente nascemos de novo, ok? Outro que é interessante, né, são os deveres sociais e profissionais. Também, irmãos, lá fora você tem que ser exemplo aí. Na época acontecia muito isso, tinha escravidão, né? Aí tem gente que critica, o cristianismo é a favor de escravidão. Não é que é a favor, é que era a vida social da época. Era a forma de se gerar dinheiro, de se socializar, né?
aquela questão de trocas de favores que existe hoje no mundo moderno. Por mais que houve melhoras, mas existe o patrão e o empregado, enfim, né? Temos melhores direitos, assim, mas na época era dessa forma, só que o patrão cristão tinha que ser diferente em relação ao seu servo, né? Um amor, um respeito, sem abuso. E o servo, o escravo, né? Também tinha que não fazer as coisas de qualquer maneira, né? Fazer bem feito, né? No seu papel, é como se estivesse fazendo ao Senhor, né? O seu patrão, honrando o seu papel. Aqui mostra que em todos os âmbitos você tem que dar testemunho de um novo nascido. No lar, no trabalho, na rua, aonde você for, esses versículos nos mostram isso, tá, alunos? E trazendo para o dia de hoje, entendeu? Na empresa que você trabalha, nos seus negócios, na sua casa, você tem que ser nova criatura, você tem que ter essas evidências como cidadão, tá? Do reino. Eu coloquei aqui mantendo vivo o agente da nova vida. Por quê? Porque para viver a nova vida, irmãos, a gente tem que fazer manutenção, né? Todo dia tem que analisar, meditar, revisar nossos conceitos, orar, buscar. Isso é importante. E por isso que Jesus fala lá numa das suas parábolas que o reino do céu é igual a um escriba que tira do seu baú coisas novas e velhas, né? Olha lá o que precisa, o que não precisa, o que é útil, o que não é. Assim é a nossa vida, nosso comportamento, né? O que eu estou fazendo? Estou gastando meu tempo? Será que isso que eu estou gastando meu tempo é útil? Agrada o Senhor? Né? Honra o nome do Senhor? Ou é suja, é pecado, não edifica? Né? O que eu tiro, o que eu mantenho, o que eu melhoro? Na comunhão da palavra de Deus e oração, a vida da gente também é assim, entendeu? No Espírito, tá? Que é o agente da nova vida. Então, fazer manutenção da nossa vida espiritual, porque senão a gente pode, né, regredir. E a missão da gente não é regredir, né? Progredir, tá bom? E aí é o que está nos versículos 11 a 22, que eu não vou ler, vocês já leram em casa, tá? De 1 Tessalonicenses 5, a gente vai ver aí, quando ele fala, por isso exortai-vos, eu vou ter que ler aqui, né? Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Você vê que ele está falando para você fazer algo por alguém, tá? Pega isso aí. Rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, continua sendo por alguém. Os que presidem sobre vós o Senhor vos admoestam que tenhais grande estima no amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós, tá vendo aqui que são coisas que diz respeito a relacionamento com o próximo, com outras pessoas. Rogamos-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consoleis de pouco ânimo, sustentei os fracos. São 3 classes de pessoas que eu não vou falar aqui, que você tem que aprender a lidar. Quem é desordeiro, você tem que ser logo sério, você não vai ficar mimando gente que não leva compromisso a sério, né? E aqui ele vai falar que o que tem pouco ânimo realmente você consola, e o que realmente é fraco você ajuda, né? Sustenta, tá? Mas gente que está brincando com o evangelho, você não perde tempo não, tá? Sai fora, passa para ajudar outro. O crente tem que ter visão, porque tem muita gente que não quer nada com Deus, mas fica só atrapalhando quem quer, sabe? Até hoje não decidiu. Os desordeiros, né? Não leva a vida cristã a sério. Sei quando você perceber isso, irmão, pelo Espírito Santo, você desce logo a exortação e manda tomar vergonha na cara, né? Mas o fraco e o desanimado você tem que ajudar. Bom? Sejais pacientes com todos, vede que ninguém dê outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, isso aqui já é um dever com você mesmo, consigo próprio. Regozijar sempre, orar sem cessar, é um dever com você mesmo. Você viu que até então era com deveres com outros, sua responsabilidade com o outro, como nascido de novo. E agora o texto já está falando de responsabilidade com você mesmo, de orar sem cessar, né? Se regozijar sempre, dar graças em tudo. Tá? Essas coisas são deveres com você mesmo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que aqui já vem falar do Espírito. Não extinguai o Espírito, que é o Espírito Santo. Tá? Não desprezei as profecias, que também vem do Espírito Santo. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. O que acontece aqui?
3 classes aqui também que nós temos que entender que nós devemos mostrar evidências. Primeira classe, mostrar evidência de novo nascido para com o próximo, você viu no texto. Segunda classe, mostrar as evidências de novo nascido com você mesmo. Então, se eu sou novo nascido, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que orar, tenho que regozijar sempre, tenho que ser grato, tenho que ter vida com Deus. E a terceira pessoa é o Espírito Santo. Quem nasceu de novo também tem que mostrar as evidências, a atitude de alguém que nasceu de novo para com o Espírito Santo, que é uma pessoa. Tá? Se para algum Espírito Santo não é nada, é um nome, está enganado. O Espírito Santo é uma pessoa e é real. E ele habita em nós. E nós temos que saber também como se relacionar com ele, respeitá-lo. Tá? Muita gente perde com Deus, perde bênção, perde unção, perde o brilho, porque não respeita o Espírito Santo. Tá? Quem tem que aprender isso também, que nem tudo é visível, você tem que saber lidar com as coisas invisíveis também, mas reais. O vento, você não vê o vento, você está vendo o vento? Quando liga o ventilador, que o vento só você vê ele. Mas por que você não vê ele? Não existe o vento? Existe. Então, se você não vê o Espírito Santo, não é porque você não vê que ele não exista. Tá? Pegue isso aí. Então, a condição para se entrar no reino de Deus está baseada nessa relação. Como você reage em relação ao próximo, a si mesmo e ao próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o selo. É ele que vai levar a gente para o arrebatamento, meu filho. Então, você vai ter que aprender a amar ele, conhecer a vontade dele, respeitar a ele, saber como alimentar a chama dele na sua vida. Entendeu, Joels? Se você não respeita o Espírito Santo, você vai saber de uma coisa, que sem ele você não sobe. E sem ele você não produz nada, na verdade, dentro do reino. Então, aí a seriedade espiritual do novo nascido. Gente, e eu não gosto, gente, a gente ser divertido é uma coisa, mas eu não gosto de gente que brinca com as coisas de Deus. Eu não estou aqui para brincar, levar as coisas na banalidade. As coisas de Deus são sérias. Ser divertido, rir é uma coisa, entendeu? Agora, ser irresponsável é outra. Entendeu? Se você é uma pessoa legal, divertida, isso aí não vem ao caso, são temperamentos. O que eu falo aqui é gente que não leva nada a sério, que vem aqui para passear, para passar tempo. Uma hora, Deus faz a obra aí e te põe no eixo. Mas nós temos que levar a sério essa vida, porque a gente é que é exemplo lá fora, não é o mundo, é a gente que tem que mostrar o que é o reino de Deus com a nossa vida, porque a gente é carta viva. Então lembre-se disso. Vida de seriedade com a palavra, com o reino de Deus, se você quiser ter uma vida abundante. Tem um texto aqui de Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, eu aprendi muito tempo na minha vida que a santificação, você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo, e acaba que o homem fica sendo o centro e Jesus, que é o Salvador, fica fora. Na verdade, irmão, santificação é uma coisa que o Espírito Santo é quem faz, não sou eu. Santidade é comigo e com você. Agora, santificação é Deus que faz. Tá? Só para explicar certo, porque a minha geração aprendeu isso, que santificação é eu fazer isso, eu não fazer aquilo, e eu. E aí, cadê a obra salvífica? Cadê Jesus como a base da salvação da humanidade? Então, o espírita também vai ser salvo, porque ele faz, porque ele dá dinheiro para os pobres, aí todo mundo vai para o céu, todos os caminhos levam a Deus, e a gente tem que corrigir isso aí. Entendeu? Santificação é algo que o Espírito de Deus faz em nós. Não é a gente que faz, é Ele. Santidade é com você. E, mesmo assim, o texto vai falar o que eu sempre falo para vocês, que o novo nascido é a cooperação entre Deus e o homem. Não é só Deus, nem é só você. São os dois juntos. Deus faz a parte dele e você faz a sua? Tem que fazer. Se você não fizer a sua parte, não tem. É igual a ressurreição de Lázaro, que eu uso muito como exemplo. Ressuscitar morto é a parte de quem? De Deus, Jesus. Agora, abrir a porta do sepulcro lá, remover a pedra. Jesus, eu não vou fazer o que vocês têm que fazer. Isso aí vocês dão conta. Então, você quer que eu entre lá para orar pelo morto?
Vão lá vocês e abrem a porta. Aí. Você está pensando o quê? Que eu vou fazer tudo? Vou abrir porta, porque tem gente que é um Jesus assim, que faça tudo para ele. Ele fica sentado, querendo, e Jesus vai lá, pega ele no colo, abre a porta, cura, dá dinheiro, dá casamento na mão dele. Isso aí não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus só vai fazer o que você não dá conta. Aprenda isso, irmão. Para que a gente não levante uma geração de preguiçosos que já tem demais. Até Paulo falou na igreja, irmão, até para ajudar tem que ter sabedoria. Se é preguiçoso, não ajuda. Ajuda os verdadeiros militantes. Né? Igual um caso aí, tinha uma pessoa que tinha um cargo de missionário, mas não estava fazendo nada de missão. Estava fazendo o que não deve na rua. Cortamos. Todo dia a geladeira estava cheinha. Aí ficou brincando, falamos 1, 2, 3 vezes. Acabou, a igreja não vai ficar sustentando vagabundo, não. Cheguei no diaconato, pega esse dinheiro, pega esse recurso e dá para os verdadeiros crentes. Os que realmente estão renunciando, pregando evangelho, ajudando o ministério, tendo compromisso, assumindo a nova vida. Gente safada, não, a igreja tem obrigação de carregar nas costas, não, porque o brasileiro, irmão, infelizmente, nossa cultura tem que melhorar. E infelizmente, as pessoas trazem esses erros culturais para dentro da igreja e não larga. Eu vejo um monte de gente novo pedindo esmola na rua, eu não dou. Não dou. Eu falo, meu irmão, vai trabalhar. Você está pedindo esmola, cheio de saúde para ficar andando no sinal o dia inteiro, mas não tem para trabalhar. Vai trabalhar, se você quiser, não tem um recurso, eu dou o recurso. Dou a caixa de jujuba, de bombom, o que você quiser, eu vou lá e compro para você. Se você também gastar o dinheiro todinho e não souber administrar, o problema é seu. Minha parte eu fiz, mas esmola, fala sério, gente. Gente com saúde. E eu acho erradíssimo você ficar apoiando isso. Entendeu? E Paulo falou, os preguiçosos vocês mandam vazar, irmão. Não vai ficar pesando a igreja, não. Manda esse povo tomar vergonha na cara e virar gente, virar crente. Tem gente que quer vir para a igreja para achar conforto, para escorar em alguém ou alguma coisa e ficar lá, né? Aproveitando. Não, irmão, isso é coisa de gente safada, né? De velho homem. O novo homem, ele é justo. Igual fala aqui, ele pode sair no prejuízo, mas ele tem que manter a palavra dele e fazer o que é certo. Igual aconteceu comigo esses dias. Aconteceu um problema e eu falei, eu prefiro sair no prejuízo do que ficar pecando. Entrego na mão de Deus, não vai me faltar. Vou, resolvo, Deus me abençoa, cuido. Agora ele, que está sendo injusto, aí ele vai se tratar com Deus, porque Deus é fiel, é justo, né? Mas a gente tem que ter postura, irmãos, não é só ficar dando glória e aleluia, não. Eu sei que a aula hoje está com um tom exortativo, mas é necessário. A gente ficar dando aleluia e passando vergonha, roubando os outros, mentindo, enganando, manipulando, cobiçando. Essa safadeza não pode ficar no nosso meio, não, porque, meu filho, não tem glória de Deus onde há o homem reinando, não. Tá? Eu acredito que até as pessoas que já foram mais usadas pelo diabo, quando elas se convertem, elas têm nojo. Não é verdade? Essas coisas, não compactua. Elas querem servir a Deus mesmo, elas querem congregar, buscar, estar no lugar com pessoas que realmente levam a sério. Elas não vão. Eu já vi gente que já fez de tudo, mas quando ele se converte, mas não quer saber. Eles ficam com raiva de falsos ministros, falsas igrejas. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo, é o zelo pelo caráter de Deus. Então a gente tem que se posicionar como novo nascido e acabou. Entendeu? É o nosso chamado, você só foi salvo para isso. Né? Se você não quiser fazer isso, você tem um mundão lá fora para você viver. Mas se entrou na luz, tem que ser luz. Voltando ao assunto da santificação. É algo feito pelo Espírito Santo em nós. Tá? E ele que é o responsável, né, por manifestar essa obra de novo nascimento no novo nascido. E você tem que saber que ele pode se entristecer, que ele pode ser apagado das nossas vidas. Eu estou pregando o que está em Tessalonicenses, irmão. É o que está na palavra que eu estou abrindo aqui, né, nessa aula para vocês. Não entristeçais o Espírito Santo, não desprezei as profecias, que é dom do Espírito Santo. Então, temos uma obrigação, sim, com o Espírito de Deus, tá? Para que essa santificação seja possível. E como falei, ele é o selo. Se a gente realmente respeita ele, quando ele sair daqui, ele vai levar a gente junto. E aí a maior promessa a gente vai conseguir, que é o arrebatamento.
entrar na eternidade e já era. Entrou ali, irmão, acabou, venceu tudo. Você pode descansar. Você cumpriu a missão. Mas enquanto você estiver aqui, tem que ficar ligeiro. As candeias devem estar acesas. Tem dúvida aqui na sala? Tem? Então, só um momentinho. Que a gente vai passar no final, pode ser as dúvidas? Anota aí para não esquecer. Aí eu fecho a aula aqui para o pessoal da online. Mas esse versículo de Hebreus, para fechar aqui, 12, 14, é muito interessante, porque eu estava analisando os originais, e se alguém que tem, né, que for algum acadêmico estiver ouvindo, ou as cópias dos originais, para dizer assim, né, porque foram as cópias, não foram os originais de fato. Mas o original se perdeu, então tá bom, as cópias dos originais, né, para os amostrados. Você vai ver o seguinte, que a palavra seguir, aí, o termo seguir no grego é dioko. E dioko é perseguir. Então, esse seguir a paz é perseguir a paz. Entendeu? Que eu tenho falado muito aí com vocês nos cultos. Então, você tem que ter paz com todos, irmão. E santificação para você entrar no reino. Senão você não vai ver o Senhor, o dono do reino. Olha que interessante. Então, esse seguir a paz é o seguinte, é um termo para caçador, é perseguir. Tem gente que nem tenta ter paz com o outro. Está errado. Você tem que perseguir a paz como um caçador ali, toda disciplina, persistência, vontade, não desistir, resiliência, você tem que fazer isso para ter paz com todos. E o texto diz que é com todos. Com quem gosta de você e com quem não gosta. Pastor, mas eu tenho paz ali com a fulana que a gente se dá bem e tal. A gente vai no shopping juntos. Mas a fulana lá, eu não bato com ela, não tem paz com ela, não. É atrito mesmo, está errado. Então você vai ter que perseguir essa paz com ela até achar. Tá? E até paz com quem gosta, com quem não gosta de você, e também paz com quem você gosta, com quem você não gosta também. Vai ter que ter. Gostando ou não, é uma evidência do novo nascido. Né? Eu não sei como é que é aqui o Marcos, né? Faz de conta que eu não gosto muito do Marcos, não. Acho ali o queixo dele, como o pessoal diz, meu. Não é brincadeira assim. Mas faz de conta, eu não gosto muito do Marcos. Isso não interessa, eu tenho que ser pacífico com ele, tenho que ser amigável. Ainda que ele não tenha comunhão de amigo, mas eu tenho que exercer a paz com ele. Entendeu? E mesmo se ele também, não gosto muito, tem que exercer a paz. Não é questão mais nossa, é dele. É ele que dá a ordem, entendeu? E o que é lindo, que seguir a paz, que é eirene no grego, paz é eirene. O que é a paz aqui no original? É um estado de espírito que independe de situação. Tem gente que, mas eu só tenho paz quando o dinheiro está na conta, estou bem. Mas quando vem a tribulação, não tenho paz nenhuma, paz com ninguém. Está errado. A eirene aqui, essa paz no termo grego, é uma paz que significa, em outras palavras, estado de espírito. O que é estado de espírito? Independe de situação, você tem que ter ela. Com luta, com tribulação, você tem que ter ela. Você tem que perseguir isso. E é engraçado, paz com todos, todos é passa no grego, e passa significa completo. Então não tem exceção, é completo, qualquer ser humano que existir. Passa, o termo é completo, tudo, todos, sem exceção, todos você tem que ter. Entendeu? Ser pacífico. E aí termina, né, essa explicação. Tá? A santificação vem de ágios, que é separado, que eu já falei, é uma obra do Espírito Santo em nós através da fé e comunhão. Então essa santificação você tem que encontrar ela, espaço para que o Espírito Santo frutifique ela em você, te fazendo separado, e você se mantenha santo na santidade, separado. Né? Isso é a vontade de Deus e para o novo nascido, amém? A raiz de amargura, né? Porque tem que ter a paz com todos, para não brotar no seu relacionamento, nem no ministério, raiz de amargura. A raiz vem de pizzo, que é profundo. Então, e amargura vem de piquíria, que significa azedo. Então, é um azedo tão profundo que brota nas pessoas que não têm paz, que é difícil de arrancar. Então, realmente, Deus não quer pessoa azeda na igreja. Raiz de pessoa azeda, que raiz é profunda, então fica tão profundo que não tem como arrancar, mudar. E aí estraga o relacionamento, a comunhão cristã, onde for. Então, você tem que ter a paz para não brotar raiz
de gente azeda, de amargura, aonde você convive. E você não pode se tornar um azedo, porque tem gente que vem para a igreja azedo, chato. Você vai dar paz ao Senhor, eles começam a gritar, a contar um monte de problema. É de lua, fala com você quando quer. Entendeu? Você fez o que ele gosta, ele está lá dando like na rede social, você pegou e denunciou o pecado dele, ele some, com raiva, ora para dar tudo errado na sua vida. Gente azeda. Entendeu? Esse tipo de gente não entra no reino, não. Você tem que se livrar dessa raiz de azedura, de amargura que é original. Você tem que ter graça, irmão de Deus. Amém? Para mostrar que você nasceu de novo. Amém? Então, nascer de novo não é algo espiritual, né? Invisível, eu rodo e falo língua. É visível. Eu tenho que ver em você. Deus quer o coração. Deus quer coração, cabelo, rim, pulmão, osso, metatarso, tudo que você imaginar, alma, espírito. Deus quer o coração. Deus quer tudo, meu irmão, tudo. Suas atitudes também. Deus quer o coração, está me julgando. Não, julgo não. A árvore é conhecida pelo fruto. Às vezes a pessoa vai falar, você está me julgando. Eu estou julgando, não. Eu conheço a árvore pelo fruto. E o que você está fazendo é fruto de quem não presta. Você quer vir com Bíblia? Então toma Bíblia. Então no dia que você aprender a respeitar, tratar bem, ser mais misericordioso, aí sim eu te vejo como uma árvore de bem. Mas você está dando fruto de injustiça. Então posso julgar suas atitudes? Sim. A Bíblia me dá direito para julgar suas atitudes. Conhecereis as árvores pelo fruto. Travou, falei, quer um copo d'água? Mas tem que ser sincero, usar a palavra com justiça, não como subterfúgio. Amém? Mas que bênção, glória a Deus, aplaudo o Senhor Jesus. E a gente vai para as dúvidas agora, pode ser a do Léo aqui. A dúvida é o seguinte, bispo, sobre o apagar aqui do Espírito. Não vem falar de outro que não tem nada a ver, não, né? Jesus, não, é sério. Quando as tábuas do monte desceu lá, aí eu mandou a gente pegar. Eu estava com essa dúvida desde a semana passada, aí o assunto foi o mesmo, assim, semelhante. O que acontece? O homem está morto, né? Espiritualmente. Aí o Espírito vem, habita nele, ele vive espiritualmente. Sim. Aí se ele não der lugar para o Espírito a ponto de extinguir o Espírito, como diz aqui, ele volta a ser quem ele era ou ele só apenas enfraqueceu, mas continua vivo espiritual? Sim, é isso que eu vou explicar. Paulo explica isso direitinho para a gente, para não ter dúvida, né? Está até no N2. Por que às vezes eu deixo as dúvidas para depois? Porque dependendo do que eu vou explicar na aula, já responde, entendeu? Por isso que eu falo para vocês esperar. Então, acontece muito isso. Eu estou com a dúvida, mas no meio da aula, não, você foi falando e já abriu minha mente. Mas como não foi o caso, né, a dúvida persistiu, porque é da outra aula, não é dessa, é o seguinte, tem 3 tipos de homens na Bíblia, natural, carnal e espiritual. É forte isso aqui. Então, vocês estão recebendo aí uma pérola que muita gente não sabe. O homem natural é o homem que não tem o Espírito de Deus, que a gente chama do incrédulo, do ímpio, entendeu? Ele não tem. Ele age como homem natural. Tá? Agora fala o seguinte, você nasceu de novo, entrou no reino aqui, aceitou Jesus, o Espírito Santo mora em você. Por isso que tem essa ordem de você cooperar. Por isso tem esse negócio de você se esforçar, tomar as atitudes corretas, porque pode acontecer a parte ruim aí, da pessoa seguir para outro rumo, mesmo tendo aceitado Jesus e tendo o Espírito. Aí o homem natural é eliminado, aí fica 2 opções para quem aceitou Jesus. Ou você vai ser o crente carnal ou espiritual. Coríntios. O que é o homem carnal? É esse, ele aceitou o Espírito Santo, morou, mas ele não coopera. Ele não quer dar evidência, porque o fruto quem dá é você. Ele não quer orar. Ele não quer deixar de cobiçar as coisas más. Ele não quer deixar de caluniar, ele não quer deixar de pecar. Porque já viu aquele ditado do passarinho do cachorro? Tinha um homem que tinha um passarinho e um cachorro, né? E todo dia ele dava de comer para os 2. Aí, na pressa, às vezes ele dava de comer para o cachorro e esqueceu do passarinho. E nessa foi. Aí o cachorro ficou mais forte que o passarinho e matou o passarinho. Aí a parábola é essa. Você tem o espírito e a carne. Se você dá de comer a carne, você vai matar o espírito.
Se você dá de comer o espírito, você mata a carne, mas você tem que escolher a quem você está dando de comer. Então, a pessoa, mesmo aceitando Jesus, mas dá a comer só pensamento errado, pensamento negativo, ou, vamos lá, imoralidade sexual, só pensa pornografia, pecado, não dá tempo para meditar, substituir esses pensamentos, pensamento do alto. Né? Ele está alimentando a carne, o que vai acontecer com o espírito? Vai morrer. Ele vai ser na igreja um crente carnal. E Paulo fala que o crente carnal, você perde tempo. Nem gasta saliva. Porque foi a escolha dele. Mesmo tendo a oportunidade de graça, ele prefere viver na carne. Entendeu? Agora, qual é o objetivo-alvo? Ser um homem espiritual. Biblicamente é assim. Não tem como voltar natural porque o Espírito Santo é selo. Ele pode ir para o mundo, para o pecado, o Espírito Santo vai estar lá com ele, todo dia falando, você está errado. O versículo diz que de jeito você vai morrer, ele não vai ter nem paz. Porque o Espírito Santo vai insistir até o último dia, coisa errada que prega, ele desviou, o Espírito Santo saiu dele. Gente, mentira. O Espírito Santo está ali, só que o Espírito Santo não manda em você. Ele não vai, você tem o livre-arbítrio. Igual o crente que é crente, mas faz o que quer, vai fazer o que quer mesmo. O Espírito Santo nunca vai te proibir de nada. Você vai querer tomar cerveja, o Espírito Santo vai ficar o crente. O que está acontecendo? É uma guerra espiritual aqui. Eu quero beber, mas o Espírito Santo está puxando a minha mão, me ajuda. Não existe, irmão. Não existe. Quero pecar hoje, na hora que você quiser, você faz. Porque o Espírito Santo vai dizer assim, eu estou aqui para te falar, te mostrar o caminho, mas te obrigar, não. Estou aqui para tentar até o último momento. Né? Vai depender de você, mas se você não entrar lá, você nunca vai dizer que foi falta de amor. Tá? Então, tem essas diferenças, homem natural, carnal e espiritual. Aceitou Jesus, ou você é carnal ou é espiritual. Pior. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Ele teve o conhecimento, o acesso à fonte de vida, mas preferiu voltar para a lama como porco, como cachorro que bebe seu próprio vômito. Eu só estou no texto aqui. Né? Há alguma dúvida mais? Está respondido? Está feliz com essa resposta? Então dá um glória a Deus. Faz um mistério assim no entregador de pizza, aviãozinho. Pentecostal tem que estar no poder com Bíblia, irmão. Não é com, estou dando aí, estou colocando dinheiro na tua conta. Pelo amor de Deus. Dúvida? Não? Fechou. Então aplaudo o Senhor Jesus, muito obrigado. Encerramento de curso. Graças a Deus. E em breve o próximo curso aí. Obrigado, Paulão.